Olá, pessoal, bem-vindos ao Dentro do Ring ao vivo. Esse ano o nosso espaço é uma novidade aqui no Innovation Pay e agora passa a ser aberto ao público para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo em tempo real. O nosso estúdio de podcast é patrocinado pela KeyTech, que é uma empresa especializada em infraestrutura tech para o crédito, banking, pagamentos, cobranças, onboarding, antifraude e tudo o que você precisa para oferecer serviços financeiros. E este episódio vamos explorar um pouco sobre o papel das plataformas open source como o WordPress e o e-commerce na democratização dos negócios online. Afinal, essas plataformas desempenham um papel importante na vida dos empreendedores e empresas, tornando mais acessível a entrada no mundo do comércio eletrônico. Comigo aqui, vocês vão conhecer o Felipe Collins, que é o Head de Marketing da TITech. Tá? Prazer, Felipe. Obrigada, viu, pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Amanda. Bom dia para quem nos acompanha ao vivo e boa tarde, boa noite se você acompanha a gravação deste episódio. Estou super honrado de estar aqui dividindo os microfones e o ringue com vocês. E estou muito curioso para saber um pouco mais tanto da trajetória da Raquel quanto de como que essas plataformas open source podem potencializar a vida de um empreendedor. Então, queria já passar a bola aqui para Raquel Dallasti, diretora da unidade de produtos da Localweb, cuida de CX, cuida de marketing, cuida de muitos outros reinos lá dentro. Então, Raquel, conta um pouquinho aí o que está sobre seus domínios e a gente aproveita e já começa a falar do tema de hoje. Legal. Bom, obrigada aí pelo convite, Vinde, Amanda. Obrigada, Felipe, aí pela apresentação. Bom, eu sou a Raquel Dallasti, Localweber, eu falo que uma das Localwebers raiz lá, né, dentro do nosso grupo. Hoje a minha estrutura é responsável por toda a parte do portfólio tradicional, feijão com arroz, ali o hosting, e-mail, VPS da Localweb. E essa coisa de ser Localweb raiz tem relação aí um pouco com o meu tempo de casa, caminhando para 13 anos de empresa. Então, eu gosto de dizer, eu falo assim, eu vi muita água passar por debaixo da ponte, fiz muita água passar por debaixo da ponte, e eu acho que isso traz uma carga de aprendizado bem bacana, né? Eu acho que a possibilidade de estar próximo de executivas super que agregam no conhecimento da gente, e a gente vai formando a nossa bagagem trajetória, né? Lá comigo, então, eu tenho toda a estrutura de produtos, todo o portfólio desde definição de ciclo de vida, precificação, estratégia go-to-marketing. Tenho comigo também toda a parte de venda, de fato, né? Marketing de produto. Tenho comigo também toda a parte de experiência do cliente, relacionamento. Então, no final, assim, jornada end-to-end do cliente, no momento que ele contrata, ponta a ponta, então passa ali pela definição da nossa área. Quantas pessoas tem na sua estrutura, Raquel? Olha, dentro da parte de produtos, especificamente produtos com todo esse time de atendimento, chega mais ou menos a umas 200 pessoas. Aí eu tenho uma área de atendimento, o suporte técnico é uma outra liderança, né? Uma liderança também super um outro local Weber Raiz, o Glauco. E eu tenho uma área par de diretoria de tecnologia e engenharia na figura ali do Patrícia, né? Então, basicamente, são essas estruturas aqui que tomam conta ali da lojinha. Muito bom, muito bem. Então, Raquel, para começar, eu acho que a gente pode dizer o tanto que o WordPress quanto o e-commerce se tornaram bastante populares, né? Entre quem deseja abrir um negócio virtual. Muita dessa popularidade vem possivelmente porque o WordPress é uma das plataformas de gestão de conteúdo mais utilizadas no mundo e o e-commerce se integra perfeitamente com ela, possibilitando que empreendedores consigam criar ali uma loja mais personalizada. Dito isso, como você diria que essas duas ferramentas têm contribuído efetivamente para expandir pequenos negócios no ambiente online? Legal. Bom, o WordPress, eu acho que parte do valor e da história também, ela completou 20 anos, né, o WordPress esse ano. Então, o fato de ser já robusto, vamos chamar consolidado, só que um consolidado ainda crescente, né?
Tem uma questão que eu acho que é super valiosa do WordPress, né? Como eu acho que é um dos grandes cases de código aberto que a gente tem relação à quantidade de documentação e uma comunidade super engajada que, de fato, constrói a partir de, né? Então, o próprio plugin, o WooCommerce, ele vem daí, né? Você tem ali o WordPress como gerenciador de conteúdo e aí se cria dentro da comunidade esse plugin que habilita também, né? Coloca ali o carrinho de compra e aí ele começa a construir, de fato, um e-commerce. E isso dentro de uma visão acessível, né? E o acessível, eu sempre coloco que tem 2 pontos. Acessível é ser fácil, né? Possível de usar, então acho que uma pessoa minimamente curiosa lá, que vai lá buscar conteúdo, consegue colocar de pé o seu site, seu e-commerce, e o acessível preço, né? O WordPress, você consegue até de forma gratuita começar a usar o WordPress, e aí, ou de um preço muito barato, muito acessível, você começa a ter esse gerenciador de conteúdo plugado com o e-commerce, começa a virar aí o seu e-commerce, né? Tem uma outra questão bastante interessante dentro do WordPress, que é a quantidade de temas e plugins disponíveis. Então, a possibilidade de customização é gigantesca, né? Então, você consegue aí, tem temas gratuitos ou temas pago e pago muito barato, que dá exatamente a cara, identidade para o seu e-commerce. Então, eu acho que isso também traz aí uma potência para o contexto do empreendedor. E aí um último ponto que eu gosto de destacar também é que, pelo fato de ser esse código aberto, muitas ferramentas de marketing, elas são plugadas, desenvolvidas para ser nativamente integráveis com o WordPress. Então, isso também traz possibilidade de integração fácil com uma rede social, com outras ferramentas de marketing. Então, para o empreendedor é um prato cheio, né, de possibilidades. Eu acho que essa questão de flexibilidade e a quantidade de informação, conteúdo que a gente tem aí dentro do WordPress. Então, você acha que essa abordagem de código aberto, essa abordagem de você ter uma comunidade super pujante, de você ter muitas ferramentas que plugam dentro do WordPress, por exemplo, ele ajuda para a barreira de entrada para um empreendedor que quer criar e desenvolver o e-commerce ser menor e, por isso, democratiza um pouco mais esse acesso? É exatamente isso, né? Eu acho que a beleza do código aberto, né, do open source, ele está muito na construção, na possibilidade de você construir com uma comunidade. Então, é diferente, e acho que aí é o poder da comunidade, o poder da cocriação, o poder de construir a partir de. Então, o WordPress, ele vem ali com essa visão. Eu tenho essa base de conhecimento, eu tenho esse código aberto, eu vou construir com. E é muito bacana, quem já teve a experiência de estar a Lookup tem ali a possibilidade de estar próximo de comunidade. As comunidades de desenvolvedores, assim, é um ecossistema extremamente interessante, né? Porque é muita gente inteligente envolvida. Normalmente, as pessoas mais próximas de comunidade são muito engajadas, né? E literalmente veste a camisa. Então, a gente teve recentemente um evento com a comunidade PHP, comunidade super forte, né? Então, de fato, engajada e constrói com. Então, normalmente nos fóruns, né? Você vê ali, troca, tô com dúvida, tô pensando em fazer assim. Então, é construir, de fato, ali vira um grande Slack da vida, né? Onde se cria Alguém já fez esse código com esse tipo de plugin? Como é que funciona? Exatamente, né? Então, vídeo, você acha assim, dá um search, a quantidade de vídeo, de conteúdo que tem sobre essas integrações, e aí os plugins, eles nascem um pouco daí, né? Fala assim, pô, eu quero resolver esse problema a partir do WordPress, aí vira um plugin, começa a construção conjunta, até determinado momento fala assim, poxa, está maduro, né? E aí, quando está maduro, você começa a ver a adoção, né? Então, é a força da comunidade. Isso é incrível, né? Você pensar. Corrige junto, exatamente, corrige código, identifica a falha, faz tudo, É né? muito bacana, é muito bacana. Então, ali, do que quando você estuda inovação, né? Que é o poder da cocriação, um código aberto e uma comunidade engajada é um prato cheio. Prato cheio. E você, pressupondo que você vai ter o WordPress, o WooCommerce como ali o coração do teu e-commerce, o que são as ferramentas laterais às quais você precisa se plugar? Você precisa se plugar provavelmente meio de pagamento, ferramenta de automação de marketing. O que você acha que são esses acessórios que plugam
no core ali de um e-commerce, de um WordPress? Bom, então assim, né, você parte do princípio, o WordPress ele é um editor de conteúdo, né, texto. Então você tem texto, aí você pluga um e-commerce carrinho de compra, né? Próxima parte, para você ter compra, você precisa cobrar, né? Perfeito. Então você vem ali a outra parte que é o gerenciamento de toda a parte de pagamento, né? Aí você tem a possibilidade, teoricamente, um produto físico, depois que você compra, você precisa enviar, né? Então a necessidade, parte de logística, então você já fazer a integração desse WordPress com um meio de pagamento e uma parte logística, né? Coisa que a gente até está discutindo até dentro do grupo ali, com o melhor envio. Então as possibilidades, elas partem daí. Outra questão é o plugar por rede social também, porque hoje, né, o social commerce já está aí, né? As pessoas elas já querem se resolver em rede social. Então você tem ali campanhas, geração de lead, eu quero fazer isso depois fazer um disparo de campanha, promoção via mail. Aquele tênis que te persegue por todos os lugares. Por todos os lugares, automação de marketing, né? E o que é interessante, porque quando a gente fala assim que no passado, e isso também eu acho que é uma das belezas do WordPress, muitas dessas coisas eram acessíveis só para grandes, né? Você fala assim, você precisa contratar uma plataforma de automação de marketing, só os grandes e-commerce. O WordPress, junto com esses plugins, eles trazem essa acessibilidade. Então, existe muita possibilidade acessível, e aí, de novo, reforçando acessível, fácil de usar, fácil de plugar e com custo baixo, ou muitas vezes até de forma gratuita. Legal, você permite um tamanho menor para começar, ou um nicho maior, e aí você está falando de uma plataforma que quase metade da internet, aqui tem na nossa colinha, tem um estudo que fala que 43% da internet roda em cima de WordPress, então você tem acessibilidade tecnológica para começar de alguma maneira. Exatamente, aí você vê a adoção, né? E aí tem uma outra questão dentro dessa acessibilidade, que eu acho que é outra característica do WordPress e do e-commerce, é a questão de ser escalável, né? Sim. Então eu posso começar pequenininho e aí eu vou crescendo e crescendo né? Então você começa, por exemplo, numa solução gratuita, você pode passar para uma paga, começa a precisar de um ambiente, né? Uma infraestrutura mais robusta, mais performática, com questão de acesso, então você consegue crescer com o e-commerce e o WordPress. Perfeito. Então, pegando esse gancho, talvez uma das maiores dificuldades para quem inicia um negócio online, mesmo para quem já tem um negócio físico, tá? E vai migrar para o ambiente digital, é personalizar essa loja. Criar sua identidade ali, né, no ambiente digital, e essas ferramentas de código aberto facilitam essa personalização. Mas, Raquel, à medida que essas empresas se voltam para soluções de código aberto, quais são os desafios que os empreendedores podem enfrentar e como eles podem ser superados? Até pegando esse gancho quando você fala, né? Eu vou crescendo. O que pode acontecer nesse caminho? E aí? E aí? O que acontece? Eu estava falando com o Felipe antes, assim, né? Que ele cresce. Tem casos, assim, de grandes e-commerces que rodam a partir de um WordPress, né? Mas eu acho que tudo é a questão com o que você quer ou não quer gastar o seu tempo, né? Então, o empreendedor, teoricamente, ele precisa estar ali no core do negócio, e a atualização tecnológica custa tempo, custa esforço, né? Então, acho que uma das grandes questões que a gente percebe que começa a faltar para esse pequeno, que começa gratuito a crescer, é a questão de um suporte oficial. Então, por exemplo, se você tem um serviço contratado como um SaaS, você tem algum problema, você liga para o suporte técnico, abre um ticket e pronto, e resolve. Numa visão de código aberto, essa responsabilidade é sua. Então, isso é o que a gente começa a identificar, que muitas vezes isso pode gerar alguma insegurança no empreendedor. Mas e se eu precisar de ajuda, quem que me ajuda? Então, essa falta de suporte técnico, essa manutenção ali estruturada, e a necessidade, vai lá, agora, na hora que você está com o BO acontecendo, vai lá procurar documentação no Google, né? Vai lá procurar. Então, essa falta de suporte, né, estruturado gera uma insegurança. Existe possibilidade, então, assim, não é o fato de estou desamparado. Então, tem muito desenvolvedor, existe muita agência que é especializada em prestar serviço de suporte para o WordPress, né? Tem até modalidade de serviço, né? WordPress as a Service. Então, de fato, existem caminhos para tirar essa insegurança. Mas para quem começa pequeno, gratuito, esse é um ponto aí bastante importante. Principalmente, a gente vai falar um pouquinho mais, né, depois sobre segurança, né? Segurança é um ponto sensível do WordPress, então a necessidade dessas atualizações
constantes ali, né? Então isso gera aí pode gerar alguma insegurança. Uma outra questão que é bastante sensível, que a gente percebe para o usuário de WordPress e o e-commerce, você começa a integrar coisas, plugar coisas, customizar coisas, e aí quando você precisa da atualização, essa atualização quebra. Então, porque tem algum fio no meio do caminho que não está atualizou. Então a gente percebe que os desafios eles vão por aí, né? É a necessidade de você começar a contar com um suporte técnico especializado. Então é possível, mas aí quando você começa a crescer, eu acho que aí é onde já começam a aparecer os desafios. E é uma questão de volumetria, Raquel? É uma questão de quanto que eu vendo, de quanto que eu faturo, ou de quanto que eu tenho de tráfego, quanto que eu transaciono? Como que você, como empreendedor, fala assim, olha, agora eu já estou grande demais para fazer self-service ou para fazer com open source, eu preciso de alguma coisa um pouco mais robusta? No geral, o que a gente percebe, assim, volumetria, você pode começar a ter algum problema de performance, né? Então, e aí volumetria, tanto volumetria de acesso, então você de repente necessita de uma infraestrutura um pouco mais dedicada, né? Então sair de uma solução compartilhada para uma solução de infraestrutura mais dedicada. Tem a questão também, eu acho que dessas customizações necessárias, né? O quanto os plugins e os temas te atendem, né? Então, de repente, você começa a falar assim, poxa, aqui bati no meu teto, não me atende mais. E aí você começa a precisar de mais customização. Então, eu acho que são essas questões, necessidade de customizações e volumetria, tá? Volumetria, especificamente, se você está num tema, é só você ir aumentando infraestrutura, coloca isso numa VPS, né? Em cloud, você tem a possibilidade de continuar usando em ambientes extremamente robustos e dedicados. Mas eu acho que mais relacionado também à customização, o quanto o cardápio disponível não te atende mais. Exato. Né? Muito bom. Então, entrando um pouco aqui no assunto de pagamentos, que a gente até mencionou, tá? Que também acaba sendo uma questão ali para quem vai montar a gestão de um negócio online. Além de todo o processo, óbvio, de gerenciar os pagamentos, a gente tem que pensar na experiência do cliente, né? E você também está à frente, né, dessa área dentro da Local Web, dessa unidade de negócio. Então, conta pra gente, assim, Raquel, como as plataformas têm facilitado a integração de sistemas de pagamento no comércio eletrônico? Quais são essas vantagens para os empreendedores, assim? Tá. Quanto o meio de pagamento é importante na experiência do cliente? Eu costumo dizer, até nessa questão de experiência do cliente, que a melhor experiência para o cliente na cobrança é ele esquecer que a cobrança existe. Porque pensa... Porém, não esquecer de pagar. Não, mas olha que interessante. Se você pega, sei lá, um serviço de streaming, que você tem um serviço bacana, está usando, está no seu cartão de crédito, só se for conferir a fatura. Então, o esquecer que a cobrança existe é a melhor experiência para o cliente. Porque senão é o que eles falam assim, você começa a gerar ruído no processo. Isso. Então, quando você fala de checkout, poxa, você pensar numa experiência fluida no checkout é essencial para o e-commerce. O que é experiência fluida? Desde quantidade de campos que você precisa preencher num cadastro, né? Clareza, né? Poxa, clareza do que comprei, paguei, está claro que eu estou pagando, vou receber. Então, essa questão da segurança do processo, mas isso quando a gente está falando de um e-commerce. Quando a gente fala do recorrente, né, que é o caso nosso lá no local, é assim, o cliente precisa esquecer que a cobrança está acontecendo. Se ele esquece, quer dizer que ele está confiante com o preço, o serviço dele também está bacana, ele pagou e está tudo certo, esquece da gente, né? E esquece positivamente da gente. Faça bom uso, né? Não é a academia que você pagou e está lá no seu cartão e você nunca foi. Exatamente. Mas se a experiência do cliente está bacana, quando eu quero estar lá... Então, a cobrança, eu falo que ela não é protagonista, né? Ela não pode ser protagonista. A cobrança, ela tem que ser ali antagonista e segura e confiável e acontecer. Então, pensar na experiência do cliente durante todo o processo de cobrança, seja numa venda, seja numa recorrência, é extremamente importante. Precisa ser fluido. A gente debate isso bastante na QI, que a gente tem uma parte de onboarding antifraude para cadastro, tem até liveness e tudo mais. E existe um equilíbrio entre você otimizar pela experiência do cliente 100% e você otimizar pela segurança 100%. Então, você tem sempre uma linha fina ali, assim, como é que eu deixo a segurança do cliente a melhor possível, sem prejudicar
a minha avaliação de potencial fraude, de segurança e etc. Perfeito. Né? E quando a gente fala de segurança, né, dentro do WordPress e do e-commerce, a segurança, quando você procura, né, por exemplo, faz lá uma pesquisa, quais são os pontos fracos de um WordPress? Segurança, ela aparece de uma forma bastante importante, né? Por ser característica do código aberto, né, então essas vulnerabilidades elas são encontradas com facilidade, e aí a comunidade entra para fechar, para trabalhar, né? Então tem um ponto sobre o WordPress, sobre o e-commerce, falam naquela história que mente vazia é terreno fértil, né? WordPress desatualizado também é. Já sofri com isso, já tomei injeção de script no blog que eu tinha, não é legal. Não é legal. Então assim, o WordPress atualizado, né? Para quem usa o WordPress, está lá muito próximo das comunidades para atualizar. Saiu a atualização, saiu versão nova, atualiza, não perde tempo. O pessoal tem um pouco de medo de, mas vai quebrar, vai, talvez, mas vale a pena. Vale a pena, né? porque quando você pensa hoje, né, em segurança cibernética, assim, a gente sabe que quando você pega aí tecnologia, são os mercados que estão crescentes, né? Porque a demanda, a necessidade, a criatividade, né, para crimes cibernéticos também aumenta. Então, código atualizado é core. É core do negócio. Então, vai usar o WordPress, manter atual. E aí, até o momento que alguns empreendedores começam a optar por um SaaS. Né, por uma solução paga, como a gente tem também aqui, Bag, Tray e outras possibilidades. Porque aí, nesse momento, a responsabilidade de atualização do software, você terceiriza. Né? Então, um pouco que a gente estava falando ontem, com o que o empreendedor quer gastar o tempo? Perfeito. Né? Então, às vezes, a terceirização, então, dentre essas possibilidades, quando a necessidade de atualização constante começa a demandar um tempo caro para esse empreendedor, normalmente é a hora que eu partir para uma solução SaaS, uma solução paga atende bem a necessidade do cliente. Acho que essa é um pouco da magia do serviço mesmo, assim, né? Principalmente serviço de pagamento, né? Você deixa de... Muitas vezes as empresas passam a não focar, por exemplo, no próprio site, ou no próprio e-commerce, ou no próprio produto, ou no serviço, né? Que ela comercializa para ter que ficar atualizando. Exatamente, para atualizar. Então, quando você pensa, né, de meio de pagamento, poxa, segurança é extremamente importante, né? Você está com o cliente, está colocando lá um número de cartão, Exato. LGPD, tudo isso está rodando ali. Então, você contar com empresas que sejam ali especialistas nesse pedaço, foca no negócio, foca no teu portfólio. Então, aí as possibilidades, né, que eu acho que o empreendedor ele precisa entender. E pegando o tema do nosso podcast aqui, a democratização, assim, você consegue começar pequeno, você consegue começar gratuito, você consegue... E aí, no momento que você começa a colocar energia, você tem possibilidades ou de continuar, por exemplo, com uma solução, como eu comentei, contando com empresas especialistas em WordPress ou como SaaS. Então, você tem possibilidade de crescimento, né, de escalar. E como que é essa migração, Raquel? Supondo que eu sou empreendedor, tenho um e-commerce, ele começou a crescer... Eu já percebi que eu tenho essa necessidade de customização maior, eu estou um pouco mais preocupado com a segurança, está me dando um pouco mais de dor de cabeça ali. Como que eu faço essa potencial migração com o mínimo de dor possível? Para ela ser mínimo de dor possível, o ponto sensível do WordPress são as customizações. As customizações, elas sempre viram... Quem tem qualquer software dentro de casa, pode customizar, que a gente sabe que na hora de atualizar, a gente sabe que machuca ali um pouquinho o processo. Então, as customizações, elas são um ponto sensível. Mas hoje, por exemplo, de WordPress para WordPress, quero migrar para uma empresa, por exemplo, que tem um WordPress pago, você tem aí migrador aberto, né, que faz a migração. Se você vai para uma migração de fato de SaaS, algumas empresas elas desenvolvem para migrar, por exemplo, o teu cardápio, portfólio, né, a tua vitrine. Sim. Então tem a migração do dado, mas tem uma parte de parametrização. Quando você vai para o SaaS, você faz aí uma outra parametrização de um outro ambiente, né? Lá se vão os seus tags do Facebook. Tags do Facebook, exatamente, tagueamento. Então tem esforço, né? E aí eu acho que é o desafio do empreendedor, entender, né, qual
não estou cabendo mais aqui, né? Estou com a necessidade de algo diferente. Mas as barreiras tecnológicas, eu sempre comento, isso serve para o pequeno, isso serve para uma empresa grande como a própria Local Web. A gente sempre toma cuidado, assim, os passos tecnológicos que são estruturantes, né? Que vão te levar aí para você ter uma operação, um negócio saudável e que fique de pé por muito tempo, né? Mas tem hora que você precisa, as dores do crescimento, né? Então, você precisa montar um andar inteiro. Exatamente, fala assim, poxa, cresci. Né? E aí eu acho que é a visão, ter clareza de quais são as suas necessidades, quais são as possibilidades que você tem e dar um passo estruturante. Porque migrar custa, né? Demanda energia, você precisa fazer uma migração, esforço, parar uma agenda de evolução. Exato. Mas se você toma uma decisão consciente, normalmente o que tem depois é melhor, né? Depois do esforço. Vem um salto aí de qualidade de novo. Uhum. E você falou de pontos a se atentar, a gente está falando de parametrização, performance, e por performance eu estou entendendo tempo de carregamento. Quais são os pontos principais? Normalmente ele né? Então, o tempo de carregamento, né? Quando a gente fala... Hoje a gente vive uma sociedade imediatista. Eu quero clicar lá imediato, né? Então, e isso toca muito a experiência, né? Então, por exemplo, você está numa jornada de compra, você toma um time out, você toma um erro ali, disponibilidade, então, conectividade... Então, são todas essas características. Mas na experiência do cliente, basicamente, esse tempo de resposta. Cliquei e aconteceu. Né? Entrei no site e aparecem todas as possibilidades. No momento da transação ali no checkout, ele tem que ser praticamente imediato, né? O erro numa jornada de compra, ele é muito frustrante, né? E ele é um perigo para o cliente, para o vendedor. Exatamente. Então, ali, quando você pensa em experiência, você tem que ter tudo muito metrificado, tagueado, porque eu sempre comento, mesma coisa lá na nossa lojinha não é diferente, né? Então, quando o cliente está na jornada, até o cliente entrou em contato porque ele não conseguiu. Esse cara é um valente. E ele quer muito aquela contratação. Ele veio. E quantos não voltam, né? E os que não voltam estão exatamente no momento da jornada de compra que eles querem. Então eles vão para qualquer outro lugar e eles vão achar que... A gente tinha um processo de contratação de adicional lá, resolvido, vencemos essa, mas o cliente ele precisava passar por 19 passos para fazer a contratação. A gente, ele quer muito. A vida dele depende desses 19 passos, porque 19 passos da contratação é muito. Então, quando você pensa a experiência do cliente, dentro de uma jornada de contratação, ela precisa ser fluida. Ela precisa ser fluida, porque esse cara, ele não é que nasce, hoje eu quero, o meu plano de vida hoje é uma contratação. Não é, ele tem outras coisas na vida dele. Então, de novo, a gente precisa ser antagonista ali. Porque o protagonismo é na necessidade do negócio do cliente, isso toca jornada, contratação, pagamento, segurança, né? Então, precisa ser fácil, precisa ser fluido. E aí, acho que puxando um pouco desse gancho também, que é uma pergunta, mas eu queria até responder um pouco dessa pergunta junto com vocês, se vocês me permitirem, tá? Tá permitido. Porque a gente... Casa é sua. vem falando, né, com o crescimento do e-commerce e de novas opções de pagamento, a gente falou de segurança, né, de jornada do cliente aqui. Tem muitas opções aí de pagamento chegando aí. A gente viu o quanto o Pix mudou um pouco, né, dessa realidade pra gente aí nos últimos anos também, de como pagar, né, de como essa experiência e opções de pagamentos diferentes que apareceram dentro do mercado. Mas como essas empresas podem acompanhar e adotar novas tecnologias de pagamento eficazes, considerando uma base de código aberto, né? Que estratégias implementar na gestão de pagamentos para maximizar essa conversão em vendas? No meu olhar, assim, quando eu olho para tudo isso, e até muito do que a gente está falando de terceirizar um pouco, né, das soluções ali, uma vez que a gente chega num patamar de customização muito elevado, o quanto é importante, talvez, a gente também contar com soluções que sejam PCI, por exemplo, né, que tem ali todo o maior nível de segurança que a gente pode ter para a trafegada dos sensíveis. Quando a gente está falando, quando você fala também, né, Raquel, de ir para uma plataforma, né, que já te dê essas integrações nativas, com um plugin, por exemplo, do e-commerce, enfim, ou com outras conectividades, seja com todas as entidades de meio de pagamento, aí falando de jornada final.
o quanto é importante, por exemplo, uma coisa que eu aprendi recentemente, né? A gente fala muito sobre rate limit dentro da Vind, né? Da plataforma da Vind, limite de requisição, né? E muitas vezes a gente sempre esbarra em coisas do tipo, o cliente vai fazer uma campanha, eu quero fazer uma campanha, precisa que esse rate limit seja escalado, né? A gente precisa comprar mais máquina e tudo mais. E acho que a gente para pouco para pensar que isso também é uma medida de segurança, né? Sim. A gente está colocando ali, barrando um pouco dos rate limits, né? Das requisições que a gente pode fazer por minuto, para de alguma maneira também cumprir um pouco com esse protocolo que a gente tem hoje de fraudulento, né? A gente tem muita fraude dentro do mercado de meio de pagamento, enfim, no digital. Então, eu acho que isso é uma coisa também que começa a ferir, né? É uma coisa, a operação, e é uma coisa que os empreendedores também passam a se perguntar, né? Como eu posso, porque de alguma forma, do jeito que a gente... Como tudo se configura hoje, né? Um dado de um e-mail, telefone, às vezes no mercado, né? Acho que vale muito mais, às vezes, e a exposição da marca ao vazar esse tipo de informação também é uma coisa que preocupa muito, né? Acho que tudo pode ser muito... Da noite para o dia, você pode perder, talvez, o encantamento da tua marca, ou a sua credibilidade dentro do mercado por algum vazamento de dados, risco né? reputacional fortíssimo. Assim como ter, né, integrações pré-prontas ou plugins, né? Acho que a Itec também sabe disso, você sabe disso, né, Felipe? Como é importante ter um antifraude nessa jornada, o quanto isso é importante, alguma coisa que faça efetivamente que o cara tenha conversão, obviamente, mas de bons pagadores, caras que efetivamente estão comprando. Exatamente. Eu acho que o ponto, a questão, né, a segurança cibernética, ela, assim, dentro, e de novo, para qualquer tamanho de empresa, ela precisa estar com alta prioridade, né? Existe a resposta quando você abre um comércio, um e-commerce, você se coloca ali no digital, a responsabilidade do dado, né? Então, do cliente que colocou a informação, desse dado financeiro, né? A segurança de que aquilo que o cliente comprou vai chegar com integridade ali para ele. Então, a responsabilidade que esse empreendedor precisa ter é seríssimo. E aí, a gente volta. O que você resolve e o que você terceiriza, né? Então, você fazer uma integração com o meio de pagamento, né? Por exemplo, aqui, a questão da Vind, que já resolve, você terceiriza parte dessa preocupação. A gente tinha no passado, antes da Local Web começar, ali nos primórdios, um produto que chamava Gateway de Pagamento. Aí o cliente, ele era um código que aí ele ia na Cielo, ele ia na rede, ele ia e integrava lá. Um trabalho desumano para esse empreendedor, né? Isso, então, muito no passado, o produto já descontinuado, e aí você vê o quanto faz sentido você ter soluções como a Vind, porque tem uma terceirização dessa preocupação. Você fala, tem a taxa, mas qual que é o custo do trabalho desse desenvolvimento, né? Por isso que o hub integrador é muito importante. É muito importante. E aí, trazendo de novo, né? Quando você pega um WordPress, que você fala assim, o WordPress, o meu conteúdo, eu quero fazer a gestão dele, é minha responsabilidade. Integra com um desses meios, né? Então, e aí a acessibilidade, que é o que a gente vê. Se a gente tem aí quase 50% dos sites em WordPress, eles falam que no mundo, se eu não me engano, o commerce bate aí 13 milhões de sites. Então, o que começa a acontecer é que as empresas que são meio de pagamento, né, que são partes desse ecossistema, já começam a desenvolver APIs e plugins nativos para o contexto. É o ecossistema que você precisa se Exatamente. Então, assim, talvez não seja nem esperto você pensar, tem uma solução que ela é satélite a um e-commerce e ela não ser plugada nativamente com o WordPress e com o e-commerce, né? Então, isso dá pro empreendedor a possibilidade de já contar com essas APIs que já nascem, né? Nativamente, elas são integráveis com o WordPress, né? Então, é isso que torna esse ambiente tão adotado e crescente, né? Perfeito. Você tem algum ponto, Fê, aqui? Eu acho que aqui, na nossa colinha aqui, a gente tinha, nas perguntas, a gente colocou, mas se deixar, a gente conversa aqui com a Raquel até... É fácil de falar com a Raquel, exato, né? Até super tarde. E para quem está ainda nessa questão de colocando o teu e-commerce com o WordPress, com o e-commerce, quais são os principais ganhos que a pessoa pode ter e com quais
que é indispensável para essa pessoa ter, além do core ali, o WordPress e o WooCommerce? Eu vejo essa questão, né? Integração com meio de pagamento, integração com logística, a gente já falou. E aí tem uma outra questão, né, que a gente começa a perceber, né, pensando aí e o que tem depois, né? Porque hoje, beleza, o WordPress já consolidado, aí com seus 20 anos, falamos muito de novo, gente, atualizem seu WordPress. Olha a dica. Atualizem o seu WordPress, atualizem os seus plugins. Outra questão que a gente não falou também, quando a gente falou da possibilidade de existência de muitos plugins e temas, usem os oficiais, tá? Da loja oficial, porque tem muito desenvolvimento. E aí vira brecha. Isso. Tá? A gente falou bastante de segurança. Então, atualizem. É raro, mas acontece sempre, né? Acontece sempre, né? Exatamente. E aí é onde o empreendedor é pego de surpresa, né? Então, usem ali os temas oficiais, plugins oficiais, porque é onde a gente vê que a força dessa comunidade, que a gente falou que é super bacana, dá garantia. Né? Então, usem os plugins oficiais, usem os temas oficiais e mantenham o WordPress atualizado, né? E aí, eu acho que dentro dessa questão de se manter dentro da comunidade, atualizado, versão up-to-date, todas essas questões, você começa a contar aí com as possibilidades de evolução dessa comunidade, né? Então, quando a gente fala assim, o que tem para frente? Então, por exemplo, para frente tem o e-commerce, ele cada vez mais dependente quase que exclusivamente do mobile, né? Da compra pelo celular. Então, quando você começa a ver o WordPress evoluindo, temas e plugins também evoluindo, isso para uma experiência bacana no celular, não só a experiência do desktop. Então, se você está dentro da comunidade, você começa a contar com essas outras evoluções. Uma outra questão que a gente falou também, integração com social, né? Então, o seu site, sua loja já integrada com as plataformas socials também. E aí, o grande assunto do momento, que é a inteligência artificial. Então, isso também começa a ver, o que a gente começa a ver, a própria comunidade, como que a gente traz inteligência artificial para dentro do ecossistema de WordPress. Aí a gente vê, por exemplo, a inteligência artificial, seja para uma oferta customizada, uma recomendação, ou inteligência artificial para a própria generativa de conteúdo, né? Então, você começa assim, o conteúdo, quero que ele gere automaticamente ali. Então, começam a já ver, quando você busca ali, discussões, e eu acho que é questão de tempo aí, começar a ter plugins oficiais que, de fato, trazem esse ganho pro empreendedor, né? Quando você pensa, poxa, inteligência artificial tá lá longe, é só empresa grande, né? Também achavam que segurança era só para gente grande, né? Não é para todo mundo. Então, isso é a acessibilidade. Tinha mesas de análise de fraude que a pessoa ia lá e conferia o pagamento, como é que é, e agora é tudo milissegundos. Milissegundos, e isso é um ponto que a gente comentou. Precisa ser seguro, mas a experiência pode ser bacana, né? Eu faço uma brincadeira lá com o nosso time de segurança, falo assim, o departamento de prevenção a vendas, né? A gente faz essa... Aí ele fala, Raquel, esse é o departamento de geração de vulnerabilidade. A gente se abraça e dá tudo certo. Olha, mas é esse equilíbrio. Se você não tem nenhuma venda, você não tem nenhuma fraude. Logo. Mas é uma brincadeira saudável com os colegas ali, mas fala assim que é exatamente esse equilíbrio. Como que você cria a melhor jornada, a melhor experiência, mas tem que ser segura. Sim. Tem que ser segura. Acho que segurança cibernética, ela não é secundária, ela é core, né? Eu acho que qualquer empreendedor pequeno, grande, precisa estar muito sensível, de fato, a esse ponto. E aí as possibilidades que vem dentro do Open, então dá para ser seguro dentro do código aberto, né? Tem possibilidades, e aí começar a contar com o parceiro e mede o risco. Talvez você assim, eu posso usar um conteúdo, um código aberto, mas aqui eu vou terceirizar, esse pedaço eu terceirizo. A parte que vai envolver dinheiro, a parte que vai envolver dados, exatamente. Isso é melhor você ter um pouco mais de previsibilidade. A gente tem visto bastante com Embedded Finance, por exemplo, de meio de pagamento dentro de uma plataforma dessa, mas o meio de pagamento ele tem ali o cadeado próprio dele. Ele tem uma outra configuração a qual você consegue ter um pouco mais de confiabilidade. E você sabe que é interessante, a gente estava esses tempos falando de uma integração da local web com a própria Vindi, a gente falou, não sei o que, cadastro, aí a gente pegou ali e falou assim, poxa, o critério de cadastro de uma operação que transaciona dinheiro é diferente de um SaaS propriamente dito, que a gente percebeu que essa questão por trafegar dinheiro, a responsabilidade, né, e os critérios que você coloca dentro do processo de contratação
Falei, pô, a gente percebeu, ó, lá na Vind é diferente, né? Então, porque você tem questão de obrigatoriedade, né? Você tem agência regulamentatória, você tem outras questões. Então, assim, para o empreendedor, conta com quem sabe fazer, né? Vai montar teu portfólio, fazer estratégia de marketing e precificação, né? Deixa trabalho chato com a gente. A gente faz exatamente isso, ó. Eu faço a infraestrutura, você quer fazer Buy Now, Pay Later, a gente faz Buy Now, Pay Later, você quer ofertar crédito, a gente oferta crédito. Você quer criar conta digital pro seu cliente, você pode criar. Deixa que eu cuido do Banco Central. É isso, Deixa que eu cuido da operação ponta a ponta. Empreendedor, ó, empreendedor, fica a dica. WordPress atualizado, pelo amor de Deus. Dica 1. Cuida do teu cliente. Dica 2. Dica 2, deixa o Bacen com quem sabe lidar com o Bacen. Dica 3. Exato. Muito bom, então, gente. A gente tá chegando ao fim desse episódio. Já passou tão rápido, né? Então, ao vivo, dentro do ringue aqui do Innovation Pay, com um debate muito esclarecedor sobre o papel do WordPress e do e-commerce na democratização dos negócios online e a sua integração com a gestão de pagamentos no comércio eletrônico. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente, tá? Raquel Dalacha, diretora da unidade de negócios, tá? Cuida de produto, cuida de experiência do cliente, marketing, vendas, é uma máquina essa mulher. Perguntou, respondo, né, gente? Isso aí. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, tá? Eu sou super sua fã, já te falei lá fora também, imagina. tá? Insights valiosos sobre esse tema tão relevante aqui. E também para o meu parceiro Felipe, que conduziu esse papo junto aqui comigo. Já velho conhecido, né, Felipe? A gente também trocou alguns insights ali. Exato. A gente já se conhecia sem se conhecer, né? Exatamente. O Felipe teve grandes passagens ali pela Future do Jô, né? Foi CEO da Future do Jô. Foi da Exame, do BTG, Exatamente. Enfim, já temos outros carnavais ali de conversas. Muito bom. E eu acho que eu acredito que a gente falou aqui, né, e deixou bem claro que o código aberto está desempenhando um papel importante na transformação digital dos negócios online, né? Tornando o comércio eletrônico mais acessível a um número cada vez maior de empreendedores e empresas, né, Felipe? Isso aí, dá para começar bem amparado, dá para começar com a lojinha bem feita. Dá sim. E aí, à medida que você escala, sai tomando decisões de migrar ou não. É isso aí. Então tá, pessoal. Continue aqui com a gente, acompanhando toda a programação incrível que a gente preparou para vocês esse dia, tá? Obrigada, Bom, Raquel. eu que agradeço. Uma honra aí, bate-papo gostoso. Obrigado. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Feito.